Como saber a vontade de Deus? Muita gente passa a vida esperando um sinal extraordinário para tomar uma decisão e acaba paralisado pelo silêncio. Entre aquilo que sentimos, aquilo que pensamos e aquilo que imaginamos que Deus quer, muita gente fica perdida. Porque, afinal de contas, como saber a vontade de Deus? Essa é mais uma pergunta da série Grandes Perguntas da Vida. E hoje vamos refletir sobre um tema que toca profundamente a experiência humana: como reconhecer a vontade de Deus. Mas antes de continuar, se você está gostando do conteúdo que eu estou disponibilizando aqui, deixe seu like, comente, se inscreva se você ainda não é inscrito, para que você possa receber os próximos conteúdos. Esse é o primeiro vídeo para refletirmos sobre essa pergunta: como saber a vontade de Deus? Ao longo da história, diferentes caminhos foram sugeridos para responder essa pergunta. Alguns dizem que devemos seguir princípios éticos. Se uma decisão promove amor, justiça e dignidade humana, então provavelmente é o caminho certo. Outros dizem que devemos ouvir a voz interior, aquela paz que aparece quando ficamos em silêncio. Há também quem observe as circunstâncias da vida, as portas que se abrem e as que se fecham. E muitos defendem o uso da razão, analisando possibilidades e avaliando consequências. Essas coisas podem ajudar. Mas quando olhamos para a Bíblia, percebemos algo diferente. Ela apresenta um Deus que fala e chama pessoas. E um dos exemplos mais marcantes disso é a história de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, lemos: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. A primeira coisa que chama atenção nesse texto é simples: Deus fala. Abraão não descobriu a vontade de Deus apenas refletindo sobre princípios éticos. Ele recebeu uma palavra de Deus. Isso não significa que princípios morais não sejam importantes, mas na Bíblia, a vontade de Deus começa com revelação, não apenas com reflexão humana. Também não foi apenas uma questão de sentimento interior. O texto não descreve o que Abraão sentiu, e eu acho que ele sentiu medo a princípio e não paz. Ele descreve o que Deus disse. A vontade de Deus nem sempre é simplesmente aquilo que parece emocionalmente confortável. Muitos também observam as circunstâncias da vida, mas quando Deus chama Abraão, as circunstâncias não explicam nada. Ele precisa deixar sua terra, sua família e sua segurança. Do ponto de vista das circunstâncias, aquela decisão parecia arriscada. E também não foi apenas uma decisão baseada em cálculo racional. Abraão não recebeu todas as informações. Deus disse apenas: Vai para a terra que eu te mostrarei. Ele recebeu direção, mas não recebeu um mapa completo. Abraão não tinha todas as respostas, mas ele começou a caminhar. Aqui está algo muito importante para o nosso coração hoje. Muitas vezes nós travamos porque queremos a segurança do destino, enquanto Deus está nos oferecendo a segurança da sua companhia. Buscar a vontade de Deus não é decifrar um enigma para tentar ter uma vida sem problemas. É aprender a ouvir uma voz que é mais real do que os nossos medos. Talvez Deus já tenha te dado uma direção, mas o mapa ainda parece em branco. Não se desespere. O silêncio sobre os detalhes não significa que Deus desistiu do plano. Muitas vezes significa que Ele quer nos ensinar algo mais profundo, olhar para o guia e não apenas para a estrada, porque no fim das contas, a vontade de Deus é, acima de tudo, um relacionamento de confiança. E hoje nós temos algo que Abraão não tinha da mesma forma: a palavra de Deus revelada. Mas Abraão teve algo que nós precisamos buscar intensamente: uma vida de comunhão com Deus em oração. Se acrescentarmos esses dois hábitos à nossa rotina,
compreenderemos melhor a vontade de Deus, ouvindo Ele falar nas Escrituras e respondendo a Ele em oração. Porque a vontade de Deus não é apenas algo para descobrir, é algo que se vive em relacionamento diário com Ele. Palavra, que é a Bíblia, e oração. Sem esses dois fundamentos, nós dependeremos de tudo aquilo que foi sugerido como solução para compreender a vontade de Deus, mas talvez continuaremos perdidos. Essa pergunta continuará sendo analisada nos próximos vídeos. Eu sou Mário Biolada, este foi mais um Momento Aprendendo o Evangelho Verdadeiro. Aguardo você para continuarmos refletindo nessa trajetória de Abraão e descobrir algumas coisas importantes sobre como saber a vontade de Deus.